Onde está a prova de que o negócio aconteceu do jeito que aconteceu? Primeiro não, mais um ponto importante é que a vida na coluna geológica, ela aparece de repente, é o que é chamado de explosão do Cambriano. Ela aparece completa, complexa, diversificada e dispersa. Por incrível que se pareça, é bem desse jeito que o criacionismo propõe, né? Que vida apareceu completa, complexa e diversificada. Em todo lugar. Bem criacionista a coisa. Mais alguns pequenos problemas. Fósseis na ordem errada. Existem pegadas de cavalos em rochas mais antigas que as dos dinossauros. Ou seja, os cavalos vieram antes dos dinossauros. Existem pegadas de seres humanos e dinossauros. Ou seja, seres humanos e dinossauros viveram juntos. Existe pólen de plantas em rochas do período pré-cambriano. Ou seja, quase 200 milhões de anos antes das plantas terem aparecido já havia pólen. O que é ridículo isso. Fósseis humanos em rochas que precedem o aparecimento do homem, ou seja, encontraram esqueletos, crânios e tudo mais fossilizados em camadas onde o ser humano ainda não havia aparecido, ou seja, o homem apareceu antes do homem. Meio estranho isso. Também alguns artefatos humanos em carvão de pedra que são datados, de acordo com a metodologia por aí, em centenas de milhões de anos. Olha o que eles encontraram: vasos metálicos, moedas, martelo, panela de ferro, colher. Mas há centenas de milhões de anos atrás só tinha ameba. Seria interessante uma ameba produzir vaso metálico, moeda, martelo, panela de ferro, colher. Seres humanos, ou será que seres humanos existiam há centenas de milhões de anos atrás? Ou será que na verdade não eram centenas de milhões de anos atrás? Então, algumas coisas muito interessantes que eu mencionei para vocês do pólen. Aqui você tem o pólen fossilizado e aqui o pólen hoje. Qual a diferença? Nenhuma. Datados de 600 milhões de anos. O problema é que, por exemplo, no caso, as plantas surgiram no Ordoviciano e no Siluriano, cerca de 440 milhões de anos atrás, de acordo com a evolução. Pequeno probleminha, o fóssil apareceu antes da árvore. Mais um exemplo muito interessante que nós temos. Eu poderia trazer muitos, eu sei que muitos de vocês já viram isso, que eu tenho tanto material, lá dá para ficar vendo coisa de fóssil assim um semestre inteiro. Mas só para a gente ter uma ideia, você tem o lado positivo, o lado negativo do fóssil. Isso é uma pegada, sem dúvida, alguém usando um tipo de sapato. Ele pisou em cima de um negocinho, esse negocinho está ampliado aqui, essa coisinha aqui é um trilobita. De acordo com a evolução, o trilobita viveu cerca de 600 milhões de anos antes do homem. Aqui você tem um homem com sapato pisando em cima de um trilobita. Ficou marcado em rocha para ninguém ter dúvida. Sabe o que é interessante? Fazendo uma análise dessa pegada, que não é muito grande não, tamanho 42, 43, não é nada exagerado a coisa. Aqui parece grande porque está ampliado. Esse homem deveria ter cerca de 1,90 m mais ou menos de altura e pesar por volta de uns 85 quilos. A gente sabe por causa do pé, da pegada, do aprofundado que foi, coisas desse jeito. É o que a gente faz nos testes por aí, perícia técnica e tudo mais, para ajudar a desenvolver ou resolver alguns casos de crime e tudo mais. Já mencionei para vocês essa ideia que foi feita lá no questão do dilúvio, trabalho do Dr. Leonard Brand. Os 2 galões, oscilando os 2 galões, um com terra, tipos diferentes de solo, outro com água, oscila esses 2 sistemas, produção de camadas. A mesma coisa, o outro sistema, colocando animais mortos dentro de um tanque muito grande, com água e lama, deixando um sistema oscilatório, a ordem que esses animais, no caso anfíbios, répteis, mamíferos e aves, independente do peso, porque é uma questão de densidade, esse é o posicionamento deles nas várias camadas do tanque. Exatamente igual ao que a gente encontra na coluna geológica. Daí o questionamento é, qual a validade da coluna geológica, qual a validade da interpretação dos anos que nós temos ouvido falar por aí. Bom, falamos da datação. Vamos olhar o alvo da datação para a gente poder terminar, que no caso são os fósseis. Existem vários tipos de fósseis, aqui os 4 mais importantes: fósseis em rochas sedimentares, fósseis petrificados, que geralmente são os fósseis vulcânicos, fósseis em âmbar e fósseis em gelo e turfeiras. Alguns exemplos mais específicos, aqui você tem fósseis em rocha, você tem o Microraptor gui,
que é esse bichinho aqui. Aqui tem uma ideia do que seria esse animal. Atualmente está muito sendo questionado se ele possuía penas ou não, parece que não. Aqui você tem uma questão de uma pegada de um dinossauro que ficou marcado numa rocha, isso aqui é na Espanha. Fósseis praticamente vulcânicos, aqui você tem os moradores da cidade de Pompeia. Aqui você tem a floresta petrificada, uma das que existe lá nos Estados Unidos. Fósseis em âmbar, aqui você tem um pedaço de âmbar, ali no meio você tem um pequeno inseto que ficou preso. Aqui você tem uma ampliação para ver o pequeno animal preso dentro do âmbar. Ele foi fossilizado, deu para a gente ter uma ideia depois. Quem assistiu o Parque Jurássico lembra do que tinha na ponta da bengala do rapaz. Daquele senhor que é o cientista que trouxe de volta os dinossauros, é a mesma ideia. Os filmes, por incrível que se pareça, só um pequeno parênteses, muitos deles têm embasamento científico. O pessoal não sai com ideias meio fora aí não. São pensamentos que os cientistas têm desenvolvido, ideias e possibilidades. Aqui você tem, no caso que eu já mencionei, o mamute de Berezovka, que é aquele mamute que foi encontrado na Sibéria, ainda com restos de plantinhas na sua boca, plantas tropicais, e plantas tropicais no seu estômago também, sem que tivessem passado pelo processo de digestão. Daí a pergunta é, como que se congela um mamute desse jeito, que nós já falamos com respeito ao dilúvio ontem pela manhã. Também a questão do homem de Tulung, encontrado numa turfeira. Pouco tempo atrás eu dei palestra e falei que tinha sido encontrado numa trufa. Foi por pouco, né? Pensou em encontrar uma cabeça numa trufa, ia ser bem interessante. De qualquer forma, você tem um homem de Tulung, alguns exemplos de fósseis. Uma das coisas que a gente precisa entender são alguns conceitos relacionados com fósseis. Primeiro, fósseis não se formam em milhões de anos. Por quê? Os processos de decomposição. Se aquela árvore tivesse ficado parada, aquela árvore que atravessava 7 milhões de anos geológicos, ela não iria ficar parada esperando ser soterrada em 7 milhões de anos. Ela iria se decompor, iria apodrecer, não teria mais árvore ao chegasse no topo. A mesma coisa acontece com os outros fósseis. Ou seja, a maior parte dos fósseis estão em rochas sedimentares, o que implica em ter havido muita água, lama e um soterramento rápido para que os mesmos fossem formados e preservados. Me dá uma boa ideia de onde ocorreu tanta água e tanta lama que pudesse prender tudo rapidamente para preservar e formar. Que tal o dilúvio? É uma boa ideia. A outra, fósseis são encontrados em todos os continentes do planeta. Parece que o dilúvio foi universal, não localizado. Tanto é que hoje em dia tem havido propostas da possibilidade de múltiplos dilúvios locais para explicar a ideia dos muitos fósseis. O pessoal vai chegando perto, mas não quer dar o braço a torcer, né? Por que já não aceita um dilúvio universal de uma vez? Não, foram múltiplos dilúvios locais. Está ótimo, estamos chegando lá. Outra que fósseis, na maioria, mostram como um ser vivo morreu e não como ele viveu. Esse é um ponto muito interessante quando a gente estuda os fósseis. Por exemplo, processo de fossilização. Aqui você tem uma rocha e aqui você tem um peixe. Inclusive esse aqui veio do Cariri. Então você tem o peixinho aqui. Vamos dar uma olhadinha o que a gente consegue observar do fóssil. Primeiro, que foi um soterramento rápido do animal vivo em lama. Por quê? Ele está inteiramente preservado. Não deu tempo de se decompor. A coisa teve que acontecer rapidamente, em termos de semanas e meses, para que ele ficasse preservado como ele está. Segundo, que pelo posicionamento dele, é comum você encontrar principalmente peixes, você vê que a maior parte deles estão fossilizados com a boca aberta, o que significa que geralmente é morte por asfixia devido ao enclausuramento. Depois, o resto do processo, você tem silicação e calcificação, que é o que produz pela pressão dos sedimentos e tudo mais, fazendo com que esses minerais, sais minerais, no caso cálcio e sílica, sejam dissolvidos, tá, e penetrem no organismo. Literalmente é assim que se forma um fóssil. Estava nos Estados Unidos, tem uma região lá que tem os monumentos dos dinossauros, e tinha um rapaz dando explicação para a gente, um tremendo de um dinossauros lá, né? Ele explicando, não, porque esse dinossauro aqui é um fóssil não sei quantos milhões de anos, e blá 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 blá, todo aquele negócio. E o fóssil está meio inclinado, assim, um ângulo de mais ou menos uns 60 graus. Eu perguntei para ele assim, como é que foi o sistema de sedimentação? Não, porque esse fóssil foi, assim, literalmente ele foi sedimentado aqui nessa rocha, não sei mesmo o que tem, explicando. Eu falei assim, e qual é a taxa de sedimentação por aqui? A taxa de sedimentação aqui é de mais ou menos 1 polegada a cada 1000 anos. Eu falei, peraí.
Está me dizendo que 2,5 centímetros a cada 1000 anos